Pai Senhor, meus irmãos, estarei te dando a lição 10 da Revista dos Jovens, Proteção contra o Descontentamento. Meu trimestre é Alcance um Futuro Feliz e Seguro, Conselho de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Bendito é o nome do Senhor. A revista é comentada por pastor Marcelo Oliveira e estamos falando sobre o livro de Provérbios, enfatizando a proteção, aleluia, que o Senhor sugere estarmos guardados debaixo dela, como temos visto aqui que a sabedoria ela promove toda essa proteção. Hoje vamos falar sobre o descontentamento, algo que tem afligido a muitos. Muitos se pegam muitas vezes murmurando, achando que o que tem não presta, achando sempre que merece mais, que precisa de mais, aleluia. Mas a gente vai ver aqui que o livro de Provérbios nos ensina que aquele que almeja grandes coisas, grandes quantidades, às vezes vai também trazer com aquela fartura, a briga, a guerra, o seu lar, ou até mesmo a consequência de ter adquirido algo de forma errada, de forma ilícita. E a gente vai ver aqui que esse descontentamento parece um vírus, que tem afligido muitos crentes. Eu vejo, muitas das vezes, as pessoas descontentes por realmente não conhecer o Deus que serve, o Deus que professa ter fé, porque às vezes está tão contaminado com as mensagens da internet, com os falsos profetas, falsos mestres, falsas profecias, às vezes querendo uma profecia falsa que Deus não mandou o profeta dizer, o profeta diz por conta própria, e aquela promessa, aquela profecia não se cumpre, ele se frustra, não com o profeta, mas acaba se frustrando com Deus, acaba descontente e murmurando. Que perigo, de ver Israel passando por essa via da murmuração e pagar um alto preço. Que Deus nos ajude, conheçamos mais, consigamos conhecer o Senhor, estejamos perto dele, entendendo que ele é soberano, poderoso, aleluia, e em tudo nós venhamos a dar graça. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem um propósito maravilhoso em nossas vidas. O texto principal diz: tendo, porém, sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6,8. Resumo da lição: contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Louvado seja Deus. Hoje as pessoas estão muito embaraçadas com os negócios dessa vida. Em vez de olhar para as coisas do alto, estão olhando para as coisas da terra. E às vezes se frustrando à toa, deixando esse sentimento maligno, descontentamento, invadir seu coração. Os objetivos são apresentar as características daquilo que nos leva ao contentamento, reconhecer que precisamos valorizar o que há de mais profundo e conscientizar de que precisamos proteger o nosso contentamento. Aqui na orientação pedagógica, achei interessante aqui que o autor diz que muitas pessoas sofrem da mais contagiosa de todas as doenças. Ele chama aqui de a síndrome de se pelo menos. Então diz aqui na lição algumas declarações pronunciadas por aqueles afetados pela síndrome do se pelo menos. Se pelo menos eu tivesse mais dinheiro. Se pelo menos eu conseguisse tirar melhores notas. Se pelo menos tivéssemos uma casa melhor. Se pelo menos eu não tivesse tido uma educação tão ruim. Se pelo menos ela tivesse continuado namorando comigo. Se pelo menos o nosso pastor fosse um pregador mais forte. Então as pessoas começam a reclamar de tudo. É o descontentamento. Nada está bom. Faz me lembrar do filho pródigo, que tinha tudo em casa, Depois ele vai reconhecer a necessidade de estar ali na presença do seu pai, que na casa do seu pai tinha mudança de pão. Mas de repente se descontentou, falou: pai, me dê minha parte, eu vou embora, vou viver do meu jeito, vou viver sob a minha própria direção. E acaba, sofrendo todo aquele dano por causa desse descontentamento que invadiu seu coração e o fez sair de casa. Que Deus nos guarde e nos livre desse mal. O texto bíblico se encontra em Provérbios 15, 14 a 17, capítulo 16, versículo 8 e 17, 1, que diz: o coração sábio buscará conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio.
Melhor é o pouco com justiça do que a mudança de colheita com injustiça. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contendas. Né? Glórias a Deus. Então, Provérbios também permeia durante todo o livro, né, esse ensinamento precioso. E nós precisamos nos proteger contra esse mal, descontentamento. Introdução. É possível trocar um estilo de vida indignado e insatisfeito por um estilo de que não perca tempo com murmurações e críticas? Na lição desta semana, veremos que é possível adotar um estilo de vida mais maduro, discreto e moderado, por intermédio do contentamento. A capacidade de se contentar em Deus é uma grande arma que a Bíblia coloca em nossas mãos diante de uma cultura em que o viver de maneira indignada e satisfeita parece ser a regra, né? A gente vê nas redes sociais as pessoas, né, postando momentos, né, entre aspas, felizes, alegres, né, prósperos, e aquilo às vezes afeta ali o coração daqueles seguidores, pois eles acham que aquilo é real e tem que viver daquele jeito. Se ele não tem, nada presta. É um mundo de consumismo, em que daqui a pouco lança uma marca mais cara, um modelo mais moderno, e no momento que as pessoas veem aquele marketing, aquela propaganda, já acham que o que tinham já não prestava. Prestou até a véspera de lançar um modelo novo. E Deus tem misericórdia, né? A gente vive uma sociedade de pessoas consumistas, filhos crescendo em uma geração mimada, uma geração que, se os pais não der o que querem, forma-se, né, todo aquele descontentamento, toda aquela guerra. Então, a sociedade caminha nessa direção, mas o crente fiel a Deus não pode viver desse jeito, não pode se conformar com o mundo, tem que, aleluia, entender que o provedor de nossas vidas é o Senhor. Como eu posso reclamar da bênção, da graça, do cuidado que Deus tem nos dado? Aleluia. Daqui a pouco estaremos com Israel, que tinha pão diariamente, tinha um maná. E daqui a pouco estavam reclamando, dizendo: não aguentamos mais esse pão vivo. É assim a sociedade que vivemos hoje. Isso não pode ser um modelo para o cristão. O cristão, ele tem que fazer como Paulo. Como Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo anteriormente que ele podia ter fome, podia passar necessidade, já sabia ter a mudança, mas também já sabia ter a escassez. Né? Por isso que ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? É Deus, né? E não as coisas materiais, não a inveja do que o outro tem. Que Deus nos guarde. Né? Primeiro tópico: características que nos levam ao contentamento. Primeiro subtópico: a moderação em Provérbios. O que os capítulos de Provérbios dessa lição trazem como ensinamento é a respeito da capacidade de vivermos um estilo de vida moderado, em que o que é material não seja mais importante do que os valores profundos revelados pela palavra de Deus. Assim sendo, o temor do Senhor vale muito mais que as riquezas, Provérbios 15:16. O amor é mais precioso que um luxuoso banquete, Provérbios 15:17. A justiça é mais valorosa que a riqueza conquistada de maneira injusta, Provérbios 16:8. Uma refeição simples, com tranquilidade e paz, é melhor que uma casa abastada cheia de contenda e brigas. Provérbios 17:1. Provérbios nos ensina a viver de acordo com o que verdadeiramente importa, né? Então, o que importa realmente, como lemos aqui nesses versículos? O temor do Senhor, né? O amor, né? A justiça e a paz, né? Tranquilidade e paz. É bem melhor do que ter aquilo que quer, né? Aquilo que anseia, aquela abastança toda, e a guerra acompanhando a injustiça, a falta de temor a Deus, o ódio e a falta de paz. Que Deus nos guarde de ter esse coração descontente, né? Quer mais, e o que tem não presta. Segundo subtópico: o temor do Senhor e o amor vale mais. Provérbios 15:14-17 retoma a busca da sabedoria como uma maneira sensata de viver. Aqui é sábio aquele que tem o coração cheio de conhecimento. Versículo 14. Pois, consequentemente, seu coração também desfrutará de alegria. Versículo 15. Assim, uma pessoa que tem um coração com conhecimento e alegria na presença de Deus saberá discernir que a aquisição de bens materiais nem sempre significa conquistar a felicidade. Ela também saberá pesar entre o pouco com o temor do Senhor
e o grande tesouro com inquietação. Não tenha dúvida de que ela escolherá o pouco com o temor do Senhor. Essa pessoa saberá pesar entre a comida com hortaliça, onde há amor, entre o boi gordo e com ele o ódio. Não tenha dúvida que ela escolherá a simplicidade em que haja o amor. A questão aqui não é necessariamente fazer a escolha entre um e o outro, mas compreender que há coisas mais preciosas na sabedoria divina e que, diferentemente dos bens materiais, só o temor do Senhor e o amor podem nos levar ao contentamento, né? Então aqui são características de alguém que buscou essa sabedoria do alto, né? Buscou na palavra do Senhor essa sabedoria e decidiu viver assim, aleluia, decidiu então depositar sua confiança, sua fé, seu temor em Deus e sabe que a escolha melhor aqui nesse sentido é a paz, é o amor, é possuir esse temor a Deus, não querer pecar, viver conforme Deus, aleluia, requer de nós, para que sejamos realmente nova criatura, sejamos cidadãos dos céus e não embaraçados com as coisas desta vida. E o terceiro subtópico, o pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. Provérbios 16:8 e 17:1 traz a questão da justiça e da paz. Dessa forma, o sábio ensina que é muito melhor ter pouco, mas vivendo com justiça, ou seja, é melhor ser um pobre justo que ter a mudança conquistada de maneira injusta. Isso é ser um rico injusto. O sábio também ensina que o bocado seco, ou seja, um pão velho que não pode ser embebido, num delicioso bolho acompanhado de tranquilidade e paz, é melhor que um grande banquete em que há brigas e confusões. Aqui também não é a questão entre escolher um ou outro, mas de saber discernir que quem sabe o que é justiça e paz e as observa caminhará nesta vida com grande contentamento, né? Então, não é só escolher, diz aqui na lição, mas é estar satisfeito, estar contente, aleluia, de estar realmente, né, como diz aqui, um pobre justo, do que aquele injusto, aquele ímpio que está lá com abastança, mas sabe que ali é a origem. Muitas das vezes custou o sacrifício dos outros, foi adquirido de forma imoral, de forma injusta, de forma ilícita, né? Então a mesa cheia, mas ele não tem paz, porque sabe que aquilo ali veio de forma errada. Da mesma maneira, né, a gente vê aqui o bocado seco, o pão seco, né, mas com paz, né? Então, qual é a escolha aqui? Escolher a paz, escolher a justiça, e não o contrário. Porque o contrário virá com as dores, virá com a amargura, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E sejamos sábios, né? Conforme a palavra do Senhor. Segundo tópico, valorize o que há de mais profundo. O que é o contentamento? À luz dos textos de Provérbios, conjugado com os textos do Novo Testamento, podemos aprender a respeito do contentamento como um tema profundamente espiritual. Na fé cristã, o contentamento se apresenta como uma paz interna diante de circunstâncias externas contrárias diante de nós, ao mesmo tempo que apresentamos uma postura de gratidão a Deus diante dos infortúnios da vida. Vemos que contentamento na vida do apóstolo Paulo, por meio do ensino em suas cartas, quando diz que já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Filipenses 4:11 e 12, 1 Timóteo 6:8. Em Hebreus, o escritor sagrado nos instrui a deixar a avareza, contentando-nos com o que tendes, pois há uma promessa de que não seremos abandonados pelo Senhor. Hebreus 13:5. Só haja assim quem consegue colocar a sua atenção no que é eterno diante das inquietações terrenas. Glórias a Deus. Então a gente tem que saber ter a fome, a necessidade, e a fartura também. Paulo dizendo que já havia aprendido isso. Glórias a Deus. Claro que Deus pode abençoar, a gente pode prosperar, mas a gente tem que saber que tudo provém da sua mão e ser contente com isso. Aleluia. Então, ser fiel no pouquinho para ser colocado no muito. Não esperando somente isso ou cobrando de Deus algo desse tipo. Então, esses textos vão de encontro, né, com a teologia da prosperidade, né, que não vai ensinar isso. Vai dizer que você está em pecado. Se você tem pouco, está pobre, está doente, você está em pecado. Né? Mas a gente tem que saber
que Deus é o nosso provedor, que Deus é aquele que nos ajuda, nos abençoa e não nos deixa faltar nada. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Então, saibamos agradecer, ser grato, ter esse coração agradecido e ter essa postura no meio dos infortúnios, de se alegrar em Deus, de manter essa característica espiritual, como a lição diz, do contentamento. Quem é carnal nunca vai estar contente com nada. Quem é carnal sempre vai estar reclamando e dizendo, se pelo menos isso, aquilo, como vimos na orientação pedagógica. O segundo subtópico, contentamento, é pôr os olhos no que é eterno. Tanto os textos de Provérbios quanto do Novo Testamento mostram que nem tudo no âmbito terreno ocorre da melhor forma. Geralmente não seremos reconhecidos pelos outros, por certo passaremos por injustiças. Certamente teremos prejuízos financeiros e os desafios a mais. Então, se esperarmos demasiadamente grandes resultados em algo que não controlamos e não temos como controlar, certamente nos frustraremos. Por isso, à luz do exemplo dos cristãos no primeiro século e ao longo da história, temos de aprender a colocar o nosso coração no que é eterno. Hebreus 10, 34 e 36. Essa é a máxima da vida espiritual. Como vimos no primeiro tópico, o temor do Senhor tem o valor eterno. O amor que vem de Deus tem valor eterno. Sua justiça e paz tem valor eterno. E por isso, quando esses valores estão dentro de nós, Deus gera um contentamento indizível, pois nossos olhos não estão voltados para as circunstâncias terrenas, mas sabendo que em vós mesmo tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Glórias a Deus. Então, nem sempre a gente vai ter o que a gente quer, mas mesmo quando não tem, a gente dê graças a Deus. Tenhamos esses valores que são mais caros. Louvado seja o nome do Senhor, amor, a justiça, o temor, a paz. Louvado seja o nome do Senhor. E olhemos para os montes, Olhemos para a eternidade, para o que Deus nos prometeu e está reservado para todo aquele que for fiel até a morte. Bendito é o nome do Senhor. E aqui na terra, Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle, A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Mas se eu ficar com mais assim e querer até ostentar, querer muitas das vezes uma situação que eu não posso viver, pego dinheiro, gasto além daquilo que eu posso pagar só para ter aquilo que eu quero, eu vou pagar. Eu vou depois sofrer o dano, a consequência. Que Deus nos ajude e vivamos de maneira sóbria. Me faz lembrar essa questão do contentamento. Por exemplo, alguém que talvez não tenha um carro, nem uma moto, mas tem uma bicicletinha que vai para a igreja. E ele limpa, ele engraxa a bicicleta, deixa toda perfeita, Cuida ali, às vezes bota até um enfeite nela, uma buzina, uma lanterna. Eu vejo ali uma característica de contentamento, porque, como diz uma frase, ele não tem tudo aquilo que ele ama, mas ele ama tudo aquilo que ele tem. Então, um pouquinho que ele tem, ele cuida, zela, Às vezes a gente vê alguém que mora em uma casa simples, mas você chega na casa tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo com enfeites. A gente vê um coração ali cheio de contentamento. Glórias a Deus. Já em outro caso, a pessoa começa a descuidar, dizer, isso aqui não presta, meu carro não presta, minha bicicleta não presta, minha casa não presta. Daqui a pouco a família também não presta, ele acaba abandonando a sua casa. Que Deus tenha misericórdia. O diabo, ele é astuto, e essa semente que ele lança é sorrateira e cresce rapidamente nos corações dos homens. Terceiro subtópico, contentamento gera passividade. Há quem critica a visão bíblica do contentamento, porque ela pode gerar passividade. Em primeiro lugar, devemos rechaçar dessa crítica, porque o contentamento é um ensino evidentemente bíblico, por isso se torna autoritativo para a nossa vida. Em segundo, o contentamento não é uma virtude cristã que gera inatividade e comodismo. Pelo contrário, quem pode andar em comodismo se levar a sério o temor do Senhor? Quem pode andar em comodismo se amar verdadeiramente? Quem pode ser passivo se observar a justiça, isto é, se relacionar com o outro de maneira justa? Contentamento não é acomodação, mas reconhecimento do que você tem e faz e, ao mesmo tempo, é estar grato a Deus por tudo. Filipenses 4, 11 a 13. Sem perder a consciência de que não teremos tudo o tempo todo. Então a gente vê que o contentamento não vai deixar você também
né, prostrado. Não. Você vai continuar trabalhando, lutando, planejando o futuro, projetando coisas que você almeja alcançar. A diferença aqui, como a gente viu, que o contentamento é uma qualidade espiritual. Glórias a Deus. Mas não é essa passividade que muitos pensam. Não. Está errado, né? Você pensa assim, você está satisfeito com o que tem, então você nunca vai atrás de outra coisa. Não é isso. Você está em paz, contente com aquilo que você possui. É claro que você vai almejar conquistar novas coisas, mas os seus olhos não estão naquilo que é por vista, mas naquilo que é invisível. Louvado seja o Senhor. Você sabe que quem pode fazer você chegar lá na frente é Deus. E por que agora eu vou ficar reclamando com Ele e murmurando pelo que Ele me deu até agora? Não. Cuido do que tenho, amo o que tenho e vou, é claro, lutar, né, planejar para alcançar outros patamares, mas tudo na direção de Deus. E quando for frustrado em algum projeto, mesmo assim ainda confio no meu Deus e espero nele. Glórias a Deus. E terceiro tópico, protegendo o seu contentamento. Primeiro subtópico, seja grato. A gratidão é um estado permanente de reconhecimento pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Esse exercício de reconhecimento em atitude de louvor, oração e alegria permeia o sentimento de ações de graças que devemos devotar a Deus por tudo o que Ele é e faz. Esse sentimento pode ser encontrado na vida do salmista. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, verso 2. O encontramos também na vida do apóstolo dos gentios. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Filipenses 1, 3 e 4. Assim, tanto o sentimento salmista quanto o do apóstolo dos gentios estão subentendidos nos textos bíblicos de Provérbios 15, 16 e 17. Para tirar o nosso olhar de um determinado infortúnio, é necessário deslocá-lo para o que já temos, reconhecendo isso como favor de Deus. E para fazer assim, é necessário ter uma atitude de agradecimento pelo que temos. Portanto, agradecer a Deus e a quem nos estendeu a mão em algum dia da vida é um antídoto contra a nossa autossuficiência e passamos a compreender que desfrutamos da graça de Deus. Essa postura fortalece o nosso contentamento, né? Então, essa gratidão, como Paulo demonstra, como o salmista demonstra, aleluia, nos vai dar força para, no momento do infortúnio, persistir, né? Prosseguir. Aleluia. Ser grato por tudo aquilo que Deus nos deu. Bendito o nome do Senhor. E reconhecer, né? Reconhecendo que tudo provém dele. Como dizia o cantor Lázaro, né? O que eu tenho foi Deus que me deu. A minha casa, a minha vida, foi Deus que me deu. Então, reconhecer que tudo que temos é de Deus. Então, não vou ser grato, vou ser grato. E ter confiança de que Ele pode muito mais, né? A Bíblia diz que Ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Glórias a Deus. Mas se eu ficar ali no descontentamento, na murmuração, vou fazer igual Israel. 40 anos rodando, sem chegar no destino que bastava 40 dias para alcançar. Que Deus nos ajude, né, irmão? Não entre por essa porta do descontentamento, da murmuração, achar que tudo não presta. Fique firme, louve a Deus, agradeça, ser fiel no pouco. Aleluia, que Deus vai te abençoar. Valorize o que você já tem, segundo o tópico. Provérbios 15, 16 e 17 nos lembra que, uma vez acompanhado com o temor do Senhor, amor, justiça e paz, tudo que temos na presença de Deus é bom. E com isso podemos valorizar cada benefício com o favor de Deus. Nesse contexto, o apóstolo Paulo nos lembra que a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Não é os bens materiais que nós vamos valorizar, mas sim ter paz, ter amor, ter justiça e continuar, aleluia, vivendo com temor. Logo, esse exercício de valorizar o que temos como reconhecimento do favor de Deus é como uma guarda em nossa boca que nos impede de murmurar, esbravejar e adotar um estilo de vida de muita reclamação acompanhada de pouca ação e assertividade. Esse tipo de comportamento corrói o nosso contentamento, né? Então, evitemos isso, né? Reclamar, né? Pouca ação e só reclamação, né? Isso realmente vai deteriorar, né, essa qualidade espiritual do contentamento, abrindo espaço para o pecado do descontentamento.
Esteja contente. Terceiro subtópico. Contentamento com o Senhor é a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Certamente o apóstolo dos gentios tinha todo o motivo do mundo para passar por essa vida de maneira frustrada, amargurada e rancorosa. 2 Coríntios 16-33. Entretanto, ele preferiu viver de maneira que a presença de Deus fosse o seu contentamento. O propósito de sua vida não era de natureza terrena, mas espiritual, celestial e eterna. Ele desejava o que era humilde, revestido de entranháveis afetos e compaixões. Romanos 11:16, Filipenses 2:1. O desejo do apóstolo era que sintamos o mesmo que ele sentia, Filipenses 2:2. Assim, quem tem esse mesmo sentimento não se encontra dominado pelos valores do mundo, mas pelos valores eternos do céu. Por isso, essa pessoa é capaz de se encontrar contente com o Senhor. A gente prega muito, né? Olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Mas será que estamos realmente olhando para o alvo? Olhando para a eternidade, olhando para, aleluia, os galardões que receberemos por servir ao Senhor aqui na terra? Será que realmente estamos servindo ao Senhor com alegria? Louvado seja o Senhor. Ou estamos com um olho no céu e outro na terra, nas coisas materiais, e por isso nos frustramos por não ter, ou reclamamos das que temos. Que Deus nos ajude e tenhamos essa mesma condição de Paulo, de estar, às vezes, sofrendo. Ele sofreu muito pelo Evangelho. Ele enumera todas as suas aflições, suas chicotadas que tomou, pedradas, prisões, naufrágio, ser perseguido, mas mesmo assim ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Ele recebia a força do alto. Nós também podemos ter. Aqui essa lição não está de forma nenhuma dizendo que é pecado ter, ou ser próximo, não. Aqui está mostrando que nós não devemos ser murmuradores, descontentes, mas se alegrar no Senhor, dar glória a Deus por tudo que temos, e devagarinho a gente conquista novas coisas, e quando fracassar, a gente mesmo assim passamos como Jó. Bem sei que o meu Redentor vive. Fique ligado no céu, aleluia, as coisas da terra são acrescentos. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Louvado seja o Senhor. E a conclusão da lição diz: nessa lição vimos que quem se encontra contente com o Senhor vive uma vida mais leve, agradável e satisfatória frente aos problemas que se apresentam diante de nós. Aprender a se contentar com o Senhor gera uma paz indizível no coração e que na maioria das vezes é inexplicável. Sim, podemos desfrutar da paz de Deus em qualquer circunstância. Que o Espírito Santo nos ensine a estarmos contentes com o bem do Senhor. Amém? E a próxima lição, proteção contra a inveja. É algo que também está atrelado ao descontentamento. As pessoas começam a querer que é dos outros, ou querer até que os outros não tenham, porque a gente não está contente com essa situação. Que Deus nos guarde. Com mais uma lição importante. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por essa lição. Que nosso coração esteja blindado, Pai, contra esse sentimento tão mal do descontentamento, da murmuração, Pai. Que Deus nos livre de tudo isso, nos ajude a estarmos contentes, a estarmos, Pai, aleluia, estarmos vivendo em paz, Pai, com temor, com amor, com justiça. Deus poderoso e santo, abençoa cada jovem, instrui, Pai, no meio de uma geração tão consumista, tão mimada, Pai, uma geração tão terrível, que só pensa nas coisas materiais, uma geração, aleluia, iludida, Pai, pelas redes sociais. Que Deus nos ajude e nos livre de todo mal, abençoa cada aluno da escola dominical, cada professor. Pai, continua fortalecendo esse ministério em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.